Fala pra mim se esse segundo dia de Conenf não tá simplesmente sensacional. E agora nós vamos assistir a mais uma palestra dessa quarta edição do maior Congresso Nacional de Enfermagem. Dele, meu amigo, direto do Rio de Janeiro, Bruno Hollenberg, ele que é advogado e enfermeiro. Ele vai te ensinar agora a você usar o seu direito para se posicionar. Essa palestra tá sensacional. Aliás, todas estão, né? Fala pra mim. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Bruno Hollenberg, eu sou enfermeiro e advogado e eu tenho um perfil no Instagram que se chama Direito da Enfermagem. E lá eu falo sobre o direito de posicionamento da enfermagem, utilizando as leis, resoluções e pareceres. Para mim, é um prazer imenso estar aqui falando para vocês sobre esse tema tão importante. Falando para a enfermagem, eu que sou enfermeiro. Me formei em 2002, aqui no Rio de Janeiro. Meu Corém continua ativo, eu ainda dou plantão como enfermeiro. Eu me especializei no direito médico e da saúde, nas ações que versam sobre planos de saúde, erro de profissional e também sobre contra instituições de saúde, hospital, planos de saúde. Eu queria dizer para vocês o seguinte: a enfermagem tem pouca informação sobre o direito dela. E isso também é muito culpa do nosso histórico, que não se desenvolveu em relação à atenção às condições éticas, jurídicas e legais para o atendimento do paciente, para a proteção da equipe de enfermagem. Saber o que pode, o que não pode fazer dentro da sua atuação é importantíssimo. E a gente vai tratar aqui hoje alguns temas que são fundamentais para o nosso exercício da profissão. Então, usando o seu direito para se posicionar, é muito importante que todo profissional de enfermagem saiba minimamente o que é o direito, qual o direito que ele tem. Porque todo mundo fala hoje em dia sobre empoderamento. Empoderamento da enfermagem é uma palavra que virou moda, né? É uma frase de guerra, né? Empoderar a enfermagem vai se empoderar no seu dia a dia. Mas como é que vai empoderar? O que é isso? Nada mais é do que se posicionar dentro do mercado, se posicionar dentro da sua atividade de trabalho. Quero te convidar a você pensar, abrir sua mente agora, durante esses 20 minutos que a gente vai ter agora de encontro. Como eu vou usar o direito na minha vida como profissional de enfermagem? Eu quero te mostrar o seguinte, presta atenção. Primeiro, quem é a enfermagem? Entender que a enfermagem é uma profissão autônoma, independente de outras profissões, é o diferencial para iniciar a nossa conversa. O que eu estou falando com você? Nenhuma profissão é 100% livre de fazer qualquer coisa. Nenhum médico, fisioterapeuta, dentista, nutricionista, dentro de uma instituição, ele é livre para fazer tudo o que ele quer. Temos limites. Lógico que dentro da nossa atuação somos uma profissão que é independente de outra. Por exemplo, se nós fôssemos dependentes do médico, estou falando do médico, porque essa é a grande fala da população em si, da população em geral, até mesmo dos profissionais da enfermagem, de alguns, que a enfermagem é dependente do médico. Se não tivesse um médico no plantão, nós não poderíamos atuar, porque nós seríamos dependentes do médico. Então, primeira coisa, a enfermagem não é subordinada ao profissional médico. Sabemos que cada um tem a sua função importante dentro de toda a organização, dentro de toda a estrutura para atendimento ao paciente. Mas a enfermagem é autônoma. Tanto é que, por exemplo, ela pode discutir os casos com outro profissional e traçar as condutas dela, independente de outro profissional. Outro ponto é, se o outro profissional faz uma prescrição, por exemplo, o médico, e a prescrição está errada, você automaticamente, você deve recusar praticar a medicação, então o procedimento que foi prescrito pelo médico. Preste atenção, a enfermagem atua de forma autônoma em relação às outras profissões. Um exemplo clássico disso, e sempre me pergunto, né? O médico prescreve lá os cuidados que são inerentes à enfermagem na prescrição. Ele não está dizendo ali que a enfermagem é dependente da prescrição do médico.
quando a gente fala de autonomia, naquele momento ali é o momento exato para você colocar ali no papel que aqueles cuidados de aprazo seria prescrição de enfermagem. Se no teu setor, no teu hospital, tiver um formulário específico para prescrição de enfermagem, coloque prescrição de enfermagem ou rotina. Tá bom? Continuando. Dentro do hospital, somos a maior equipe de profissionais e possuímos diversos direitos que muitas vezes são desconhecidos pelos próprios profissionais de enfermagem. E eu gosto de falar sobre isso. Quem não reconhece o direito, e eu vou falar aqui, quem não conhece, porque reconhece que em algum momento conhece, e vai passando a situação, ele vai reconhecer aquele direito. Porém, é pior ainda. Muitos profissionais não conhecem o seu direito dentro da instituição. Muito disso se deve à falta de informação sobre a parte jurídica nas instituições de ensino, seja curso técnico de enfermagem, seja faculdade de enfermagem, seja pós-graduação de enfermagem. Vemos muitos profissionais na graduação, no finalzinho, no último ano, começando uma pós-graduação, sabendo que pós-graduação não pode ser durante a graduação. E estou falando isso, tá, gente? Porque são coisas básicas de quem está na graduação. Coisas básicas de quem está colocando o pé dentro de uma atenção primária, para quem vai trabalhar de forma autônoma, independente, vai abrir um próprio negócio, vai abrir um consultório, vai abrir um home care, vai abrir uma empresa de transporte de paciente, vai abrir uma clínica de vacina. Antigamente, nós éramos formados para trabalhar ou na atenção primária, posto de saúde, PSF, ou lá no hospital. Só tínhamos esses dois caminhos. E hoje em dia não. A enfermagem começa a abrir os olhos. E isso está entrando também na faculdade. Aulas de empreendedorismo. Precisamos de muito mais. Mas isso vem muito da nossa época de faculdade. Eu falo isso de forma particular. Quando eu me formei, quando eu estava na faculdade, eu recebi orientações dizendo que nós precisamos preparar o material para o médico, nós estamos ali para ajudar o médico. Eu ouvi isso diversas vezes de professores. E muitas vezes, por exemplo, uma aula de ética, que poderia trazer diversas informações, como colocar aquele artigo do Código de Ética na prática, porque é isso que importa. Não importa ler o Código de Ética, porque qualquer pessoa pode ler aquele Código de Ética. Aquele Código de Ética, quando ele é lido apenas, ele é apenas um conjunto de palavras que formam frases. Mas quando ele é colocado na prática, quando você joga aquilo na prática, ele se torna completamente diferente. Porque ali ele se torna uma obrigação sua, um dever seu. É a mesma coisa a Bíblia. Para que você que é religioso e gosta de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa, ela não serve para nada. É apenas um livro de leitura. E o que eu quero dizer com a Bíblia? Quando você começa a ler, começa a interpretar e começa a colocar aquilo na prática, aí sim, aquilo tem validade. Muitos direitos só estão dentro dos livros dos profissionais. Muitas questões éticas só estão dentro dos livros da enfermagem. E os profissionais da enfermagem que estão nos ensinos, que estão nas instituições de ensino, que estão no campo de estágio, precisam educar os novos alunos. A enfermagem só vai mudar quando ela tiver essa sensação de conhecimento prático dos seus direitos. E isso é muito importante, tá? E isso é muito importante. Quando falamos em posicionamento, nada mais é que a relação que o profissional de enfermagem terá com outros profissionais, aqueles profissionais que estão nos rodeando durante a assistência. Estou falando para quem trabalha no hospital, mais para a minha vivência ali dentro do hospital. São quase 20 anos trabalhando dentro de um hospital. Mas podemos falar também dentro de uma atenção primária, onde não somente tem o médico do lado, mas tem um psicólogo, um assistente social, um nutricionista, profissionais de nível médio diversos. Temos motoristas, temos o pessoal que atende recepção dentro do posto de saúde, agentes comunitários dentro de um posto de saúde. Olha quantos profissionais diversos na atenção. Lá no hospital,
quem a gente fica mais perto atuando? É o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, dependendo do hospital, nutricionista, farmacêutico, né? Temos essas entraves, o técnico do laboratório, o técnico de radiologia. Então, essa relação entre os profissionais depende de um posicionamento. Você já viu, em algum momento, na sua atenção, no seu trabalho, algum profissional que você olhou para ele e falou, nossa, como que ele se destaca? Como que ele se destaca perante os outros profissionais? Os outros profissionais, quando vão falar com ele, vão falar de forma diferente. E essa relação, esse posicionamento também é com o paciente. E é com o seu familiar, com o acompanhante. Você saber lidar, saber procurar e ganhar respeito dele. E com a instituição que você trabalha, a gestão, a sua coordenação de enfermagem. Você precisa também ter um posicionamento para ele. Nenhum profissional irá conseguir se posicionar sem esses 3 pontos fundamentais. E eu vou dizer para você, sem esses 3 pontos que eu vou falar para você, essa tríade, você não consegue vencer na enfermagem. O profissional precisa ter, na bolinha azul, ciência. O que é isso aqui? É o conhecimento, é o estudo, é você colocar a literatura, a doutrina, os livros e estudar, ter conhecimento daquilo. Por que você está fazendo aquilo? Por que você está fazendo isso dessa forma? Isso é importantíssimo. Técnica. Você pegar aquela ciência e colocar na prática. É a prática. Você saber fazer um procedimento, você saber abordar um paciente, você saber realizar um registro, você saber elaborar um documento, tá? E também o seu direito. Isso tudo interligado se forma o posicionamento. O profissional, para ter um posicionamento, ele precisa ter ciência, técnica e direito. O direito aqui não é ser advogado, não é conhecer as leis, mas sim pegar aquele código de ética lá que a gente lê, costuma ver artigos e colocar na prática. Olha, eu não vou fazer isso, ou eu vou fazer isso com base na ciência, que eu sei, por isso, por causa da minha experiência prática. Bruno, não tem muita experiência prática, não precisa ter muita experiência, precisa saber colocar aquilo na prática. E o seu direito de fazer ou não fazer determinada coisa. Eu não falo somente do Código de Ética, falo sobre leis, Constituição, Código Civil. Precisa saber tudo? Não precisa saber tudo. Mas você precisa saber o que você vai precisar na sua prática, na sua vida diária na enfermagem. Isso é o posicionamento. O profissional de enfermagem tem uma responsabilidade muito grande, pois é o único profissional que fica 24 horas com o paciente dentro da instituição. E por isso, muitas vezes, ele não é valorizado pelos pacientes e pelos outros profissionais. Porque ele está ali sempre. Não é aquele profissional que muitas vezes, né, passa a visita e sai. Ele está ali vivendo 24 horas com o paciente acha aquilo normal, não vê valor na enfermagem. Não é só por isso, lógico, né? Tem todo o lado histórico, tem todo o lado da moeda, do mercado, da oferta e da procura. Lógico, tudo isso pesa, mas pesa muito. A enfermagem tem um poder de ação muito grande, mas é pouco valorizado, pouco buscado pela própria enfermagem. Somos a única profissão que fica 24 horas com o paciente. Somos a única profissão que cuida da pessoa antes mesmo dela nascer e vai cuidar da parte do paciente depois que ele morre. Depois que ele morre, todo mundo sai de perto, menos a enfermagem, que vai preparar aquele corpo da melhor forma possível para levar conforto para ele. O posicionamento da enfermagem é marca de conhecimento científico, conhecimento prático e reconhecimento do seu direito. Mas o que podemos fazer para mudar essa situação de hoje em dia, dessa falta de respeito, dessa falta de observação dos nossos direitos, das nossas condições? A única forma é gerar conhecimento à população, mostrando quem é enfermagem. Não começa distante isso. Começa com quem? Com minha família, dentro da minha casa, com os meus vizinhos, dentro do meu plantão. Quantas vezes você perdeu a oportunidade de falar quem é enfermagem? Uma piadinha, uma questão da família
falar uma situação de valorizar o outro profissional. Não que não tenha que valorizar, pelo amor de Deus. Lógico que tem que valorizar. Tem que valorizar o fisioterapeuta, o nutricionista, valorizar o médico, valorizar o farmacêutico, valorizar o psicólogo, o serviço social, o maqueiro, o motorista, o recepcionista, a pessoa que leva a alimentação para os pacientes, o pessoal da higienização. Sem eles não tem como funcionar um hospital. Mas espera lá, temos que posicionar a enfermagem no papel que ela se encontra, no papel que ela tem que ofertar ao paciente. Quer ver um exemplo? O que aconteceu comigo? Estava num lugar onde as pessoas começaram a falar da enfermagem sem saber. Se não me engano, foi sobre uma novela de um profissional, uma situação do tipo. E eu perguntei para eles: vocês realmente sabem quem é a enfermagem? Ou o que é a enfermagem? Ou quem é a enfermagem? Lógico, começaram as brincadeiras. Aquela pessoa que auxilia o médico, está lá para responder o médico. E nesse momento, eu procurei, de forma educada, brincando, falando o seguinte: olha, pode ter certeza, a enfermagem vai ser a última pessoa que vai cuidar de você. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que todos os pacientes que passam mal passam na mão da enfermagem? Você já parou para pensar que quantos pacientes passaram mal e não tinha nenhuma outra profissão por perto, somente a enfermagem? Que a enfermagem vai notar. Um exemplo que eu dei, eu me lembro muito bem disso no dia, foi quando eu falei o exemplo de um paciente que estava em hipoglicemia. Uma técnica de enfermagem que tinha dentro da prática, né? Ela reconhecia no paciente, olha, estudou sobre isso, viu os sinais da hipoglicemia. O paciente que não era diabético fez uma hipoglicemia severa, ela identificou aquela hipoglicemia, ela tratou, ela fez a glicose naquele paciente. Aquele paciente estava vivo em alta hospitalar por culpa única e exclusiva daquela técnica de enfermagem. Você já imaginou se aquela técnica de enfermagem não tivesse aquela ciência de reconhecer aquela hipoglicemia, de saber aquela prática, de identificar aquele paciente, de saber, não, eu tenho que fazer. Eu não posso fazer mais glicose na minha hipoglicemia. Eu tenho que fazer. É minha obrigação. Eu sou proibido de não fazer aquilo. E as pessoas ficaram pensando assim, mas eu nunca tinha pensado por essa forma. Pronto. Ali eu gerei informação que nasceu conhecimento. Mesmo que mais para frente eles vão necessitar de outra pessoa falar da enfermagem. Mas ali eu fiz a minha parte. Temos que fazer a nossa parte de gerar informação nas pessoas, gerar informação no nosso redor, nos acompanhantes. Quantas vezes o acompanhante ele fala alguma coisa não com maldade, mas única e exclusivamente porque é aquilo que ele aprendeu. Que a enfermagem tem que chamar o médico, que a enfermagem tem que responder ao médico. E não é assim que as coisas funcionam. Todos possuem direitos, e começam lá na nossa Constituição. Eu quero falar para você da base legal da atuação, de buscar um posicionamento através de conhecer os seus direitos. Fundamento da nossa República. Isso é muito importante. Um dos fundamentos da nossa República é a dignidade da pessoa humana. E muitos julgamentos têm como essa base, têm como esse fundamento, a dignidade da pessoa humana. Então, gente, preste atenção. Quando você passar por certas situações dentro do seu ambiente de trabalho, se posicione falando o seguinte: ninguém pode lesionar a minha moral, a minha honra, o meu nome. O seu nome, a sua honra, a sua imagem são invioláveis, protegidos pela nossa Constituição e também pelo nosso Código Civil. Olha só, eu não estou falando de resolução do nosso Conselho, eu não estou falando de parecer, eu estou falando de Constituição, tá? De lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa não em virtude de lei. As pessoas não podem ficar obrigando um profissional a fazer alguma coisa que não está na lei, que não é obrigado a fazer. E muitas vezes que é proibido a fazer, como vou falar mais à frente. Se o profissional de enfermagem ele for um profissional concursado ou que atua em algum município no contrato, ele precisa conhecer a lei que rege o funcionário público do município, do estado, da União. Se o profissional for carteira assinada,
ele precisa conhecer o básico da CLT, como, por exemplo, ele tem uma hora de descanso. O profissional, tanto do público como do privado, a insalubridade, a verificar qual o grau que ele precisa receber. Todo profissional de enfermagem precisa conhecer as nossas diretrizes, conhecer o nosso código de ética. Conhecer nosso código de ética é uma resolução. Muitas pessoas confundem com lei. É uma resolução que notifica a nossa atuação dentro da equipe de enfermagem. Nossa lei do exercício profissional. É importantíssimo o profissional saber que nós temos uma lei do exercício profissional. Outra coisa importante também, entender que o Conselho Regional de Enfermagem, os conselhos em geral, eles estão para manter o funcionamento adequado da enfermagem, a prestação de serviço, a assistência contínua ao paciente. Percebam que o nosso código de ética ele se norteia pela assistência contínua ao paciente. O paciente não pode ficar sem assistência de enfermagem. E isso, o nosso conselho ele protege. O conselho tem uma função social muito grande, que é proteger a sociedade, levando os melhores profissionais para atuar. Por isso que ele tem que, entre aspas, vigiar a atuação dos outros da enfermagem na sua atenção ao paciente. Então, você precisa conhecer os seus direitos, conhecer o que é o Corém, o que é o sindicato, não fazer a confusão como as pessoas fazem, postando na internet cobrando de quem tem que cobrar. Entender que lei é uma coisa, resolução é outra e parecer é outra. Olha a importância de uma. A lei, todo mundo tem que obedecer. Se tiver uma lei, a classe médica, dos fisioterapeutas, nutricionistas, advogados, engenheiro, todo mundo tem que obedecer. Tá? Resolução dentro da nossa classe. Uma resolução do Conselho Federal de Medicina não pode obrigar a enfermagem a fazer alguma coisa. Uma resolução do CREFITO não pode obrigar a enfermagem a fazer alguma coisa para os fisioterapeutas. Muitas vezes nós vemos outros profissionais falando: eu tenho uma resolução que obriga você. Não obriga a nada. Você pode falar isso. A sua resolução não me obriga a nada. Ela só regulamenta a sua atuação. A resolução do fisioterapeuta, a resolução do médico, do nutricionista, do farmacêutico, regulamenta o exercício dele, não o seu. Se posicione dessa forma. Olha como o direito te ajuda a se posicionar. Um dos maiores problemas que os profissionais de enfermagem enfrentam no seu dia a dia é serem obrigados a realizar o que não é de sua competência. Eu vou falar dois problemas que isso gera, tá? Vou falar dois problemas aqui. Algo que não é da sua rotina, não é da rotina do profissional, passa a ser por hábito de realizar. Passa a ser da rotina do profissional, por hábito. Toda vez ele fica realizando. Isso vem historicamente, como, por exemplo, preparar material para outro profissional, né? De verificar tubo na hora dos tubos do material de tubação do carrinho. Temos um carrinho que é multiprofissional. A enfermagem tem que ver, o farmacêutico tem que ver. E por que o fisioterapeuta e o médico também não vão ver? Eu falo sempre isso. É muito mais fácil você cobrar dentro da enfermagem do que brigar fora com outras coordenações. Realizar algo que é proibido. Olha o problema. Quantas vezes nós temos relatos de profissionais de enfermagem sendo obrigados a suturar um paciente no centro cirúrgico ou instituição pequena que não tem médico para isso, de município pequeno, participar de ato cirúrgico, vários. Estou dando dois exemplos aqui, tá? Que são proibidos e que a enfermagem é obrigada a fazer, a executar. Durante muito tempo da minha vida, como enfermeiro, eu sempre procurei entender algumas situações no que eu vivia num aspecto legal. Certa vez eu fiquei pensando dentro do meu plantão: nossa, como será que eu vou agir diante dessa situação que eu estou vivendo? Sei que todo mundo já pensou nesse momento, todo mundo já passou por essa situação de não saber o que fazer, de não entender o que tinha que realizar, se poderia ou não poderia, e isso atrapalha demais o seu desenvolvimento. O profissional que conhece o seu direito consegue dizer o não e o sim, mas com fundamentação. Não adianta falar assim: eu não vou fazer, não saber por que você não vai fazer. Ou eu fiz e não saber por que você fez. Lembra da experiência que eu contei da técnica de enfermagem que observou o paciente com hipoglicemia, nem chamou médico, sabia que aquilo ali poderia levar o paciente a uma parada cardíaca,
fez a medicação, fez a glicose, o paciente bem tranquilo. Então ela pôde exercer, relatou, e depois sim ela foi chamar o médico. Olha a situação, saber se você pode ou não pode fazer uma coisa. Eu falei um exemplo simples de uma atuação com o paciente com hipoglicemia, que poderia ser muito mais complexo, muito mais atuante numa situação, por exemplo, se eu posso ou não posso passar uma sonda nasogástrica para drenar um paciente que está vomitando ou não. Muita gente não passa, fica esperando o médico chegar para poder prescrever aquela sonda nasogástrica. Se eu posso fazer tantas coisas conhecendo o meu direito. E nisso de conhecer o seu direito, você se posiciona diante da sociedade, diante da família do paciente, diante do próprio paciente, e saber para ele, por exemplo, se ele pedir para você a prescrição, porque ele quer ver as medicações, quantas vezes as pessoas me perguntaram no plantão, Bruno, o paciente tal quer ver a medicação, posso ou não posso mostrar a prescrição médica para ele, ou receituário, né? Eu trabalhei em uma unidade de saúde que o paciente vinha com receituário fazer a medicação, ele vinha da sala do médico com receituário. Lógico que pode, é dele, ele tem o direito de peticionar, de pedir isso a qualquer momento. Não posso entregar a um familiar, sendo que o paciente esteja lúcido, orientado. Eu não posso entender e explicar para o familiar, eu não posso falar para você o resultado do exame. Quem tem que te comunicar é o próprio paciente. E isso você fundamenta, porque eu tenho sigilo, eu sou proibido de fazer isso por lei e também pelo meu próprio conselho. Outro fato é, contra um profissional, o profissional te fala alguma coisa para você fazer algo, você fala, pera lá, isso não é assim. Eu tenho uma linha para seguir. Por exemplo, tem uma lei que me defende, ou o meu conselho me proíbe de fazer. Se eu fizer, eu posso sofrer um processo ético. Eu posso ser encaminhado isso lá para o conselho e ter que responder isso diante do conselho. Não vou fazer. E fundamentar como? Escrevendo. Nada que se fala fica para sempre, mas sim o que você escreve. Isso eu não posso, por isso. E isso eu posso, por isso. Então, o posicionamento depende do conhecimento, como a gente veio tratando aqui nessa nossa conversa. Para se ter conhecimento, é necessário buscar informações e criar conexões e colocar em prática. Eu tenho uma ideia na minha vida, que eu ganhei isso um tempo atrás. Uma pessoa falou para mim assim, Bruno, só existe uma forma de você se destacar na profissão. E isso em qualquer profissão. E isso em qualquer coisa que você for fazer na vida. É você colocar sementinhas dentro de você. Conhecimento. Colocar informações. Informações que vão te direcionar, que vão te colocar em outro patamar. Ficar perto de pessoas que querem o mesmo que você e mais, pessoas que conquistaram. E essa pessoa falou o seguinte, olha só, muitas pessoas investem em tudo na vida, menos nelas. Você precisa começar a investir em você. Ninguém mais do que você precisa de investimento. Então, tire sempre um tempo para você estudar, um tempo para você se capacitar. Nunca perca a oportunidade de fazer um curso gratuito na sua instituição, um curso pago pela sua instituição, ou que você possa pagar um curso de punção venosa, um curso de feridas, um curso de empreendedorismo, um curso que o conselho, muitas vezes, o conselho dá um curso gratuito para o profissional fazer, e ele deixa de lado. Conhecimento é fundamental. E a pessoa falou o seguinte para mim, olha, tire 10% do seu rendimento para reinvestir em você. E eu deixo essa pergunta para você. Quanto de investimento você está fazendo na sua vida para você conseguir criar conhecimento para se posicionar? Todo mundo quer posicionamento. Todo mundo quer ser um profissional empoderado. Mas quantos estão realmente fazendo por isso? Existe uma diferença muito grande em querer e em fazer. Em tentar alguma coisa. Não existe a tentativa. Não existe tentativa na prática. Você não pode tentar. Você tem que fazer. Você tem que fazer acontecer. Se posicionar através do conhecimento do que você pode e não pode dentro da sua área da enfermagem. Para mim, foi um prazer imenso estar aqui com vocês para dizer que
A enfermagem com conhecimento ativo é imparável. A enfermagem é a única profissão que tem a capacidade de estar 24 horas do lado do paciente. A enfermagem cura. Sem a enfermagem não há cura. Sem a enfermagem é impossível levar saúde para o paciente, levar saúde para a sociedade. Então valorize o seu Corém, o número do Corém que você tem, o número do registro que é seu, que é o único. E digo para você, em toda situação que você vivenciar dentro da sua instituição, ou até mesmo fora da sua instituição, no exercício da sua função com enfermagem, você é auxiliar de enfermagem, você é técnico de enfermagem, você é enfermeiro, ou você que está estudando para se formar em técnico de enfermagem, ou você está na graduação de enfermagem, vendo e vivendo certas situações no seu campo de estágio, ou até mesmo na rede social. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém sobrevive se não tiver conhecimento de colocar a teoria na prática e se juntar, se transformar em um profissional imparável. Eu quero te dizer que só consegue vencer na vida quem não desiste. E a enfermagem precisa de profissionais que não desistam de se posicionar através do conhecimento. Galera, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse ano. Eu quero dizer que foi um prazer imenso e eu quero estar ano que vem de novo trazendo um novo tema para empoderar a enfermagem, não com palavras, mas sim com ações. Valeu!